Olá família, boa tarde, tudo bem com vocês? É muito bom estar de volta, é muito bom estar em casa, é muito bom estar aqui no estúdio gravando de novo, agora sem ter aquele sol quente, sem ter aquele chapéu, sem ter a natureza, sem ter o lago, mas daqui a pouco a gente volta para lá novamente. Mas família, estou muito feliz de estar aqui e nós vamos hoje tratar de um assunto muito importante, tá? Quais são os sinais para você identificar que ainda não é hora de voltar? Eu vou falar sobre esse assunto, mas antes eu quero cumprimentar a Kíria Macedo Veloso, a Ieda Azevedo, a Ana Angélica, o Nilson Oliveira, a Georgina Mendes, o Gilberto Pereira, o Gilmar Alves, a Regina da Silva, a Valdeci Ferreira, a Ilana Souza, a Mariana Silva, todos que entraram no link do outro vídeo, tá? Infelizmente nós tivemos mais uma vez um problema com a internet aqui da cidade e não foi possível ser ao vivo, mas nós estamos estreando esse vídeo agora e eu estou acompanhando aqui no chat ao vivo juntamente com vocês, tá bom? Família, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e faça parte dessa família, tá bom? Família, então vamos lá. Sinais que não é hora de voltar. O que eu quero deixar claro para vocês antes de tudo? A decisão de voltar, por muitas das vezes, é sua. Como assim? Nós já temos um vídeo aqui no canal onde nós falamos quando você tem a opção de não voltar e quando você é obrigado a voltar ao seu casamento. Aos olhos de Deus, obviamente, né? E diante destas circunstâncias, o que acontece? Considerando que você tem a opção de voltar, ou seja, se porventura o teu marido ele abandonou o casamento na condição de descrente, ele foi embora, você cumpriu aquilo que diz em 1 Coríntios no capítulo 7, ou seja, voltar ao casamento é uma opção que você tem e não uma obrigatoriedade, então esse vídeo vai ser para você. Se você se enquadra naqueles requisitos que eu falei no outro vídeo da tua obrigação de voltar, ou seja, se houve uma discussão, se foi você quem pediu o divórcio, se foi você que mandou seu marido embora, né, ou a sua mulher embora, se você que deu a causa da separação, então a restauração é uma obrigação sua. Agora, se o outro deu a causa da separação e cumpre-se aqueles requisitos de 1 Coríntios capítulo 7, então voltar ao casamento é uma opção sua. Lembrando que ainda em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz assim que se vier a se separar, que você fique sem se casar novamente ou que você se reconcilie. Ou seja, você até pode ficar sozinho, você não pode casar de novo. Agora a reconciliação é uma opção. Então agora eu vou dizer para você pelo menos 5 dicas para que você perceba a situação do seu cônjuge, para saber se convém você voltar ou convém você aguardar um melhor momento, tá bom? Entenderam as circunstâncias? Tranquilo, né? Eu fiz aqui umas anotações com base em tudo que nós vemos aqui no manual do casamento, tá? Ao longo desses anos. E o que acontece? A primeira característica que faz com que o cônjuge queira voltar, principalmente quando ele deu a causa à separação, quer seja por uma agressão, quer seja por mentiras, quer seja por um adultério. A primeira causa que pode fazer com que o teu cônjuge queira voltar para o casamento seria o remorso ou o constrangimento que a separação está causando. Isso é muito comum. Ou seja, agora o seu cônjuge está tendo que lidar com o que a família fala, com o que os amigos falam, talvez com problemas jurídicos, problemas financeiros por causa de uma empresa que vocês têm em comum, por causa do trabalho. E aí muitas das vezes o cônjuge ele não está arrependido, ele não quer mudar, ele não enxerga futuro no casamento, mas ele entende que é melhor estar junto do que separados. Entenda que nessa circunstância
E como eu mencionei no início, eu volto a frisar. Se porventura a tua restauração seja opcional, neste caso você pode olhar e acreditar, né, se convém ou não voltar nessa circunstância. O que eu digo para você? Nessas 5 circunstâncias que hoje eu vou apresentar, em todas elas eu digo se a restauração para você ela seja opcional, que você aguarde um pouco mais, que você lide com sabedoria diante disso e aguarde mais um pouco. Por quê? Se a restauração é opcional para você, convém que quando você restaurar o casamento seja uma experiência nova, edificante, duradoura e que realmente lhe motive permanecer casado. Agora, se porventura você que já se desgastou, já sofreu, entrou em depressão, passou por todas as fases do deserto, agora você vai reingressar a um casamento que vai apenas te dar dor de cabeça, sendo que hoje você pode ter a liberdade, né? Vou usar as palavras de Paulo, você pode ter a liberdade, então não há o porquê voltar. Então a primeira característica é se a volta está sendo por remorso ou por constrangimento, ou melhor, né, por conveniência. O teu marido ele quer voltar porque é mais conveniente ele morar na mesma casa, ele está perto dos filhos, né, questão financeira. Então avalie direitinho, tá? Essa situação. Uma segunda situação que acontece muito é quando o marido ou a mulher quer voltar. Eles deram a causa, né? Ele ou ela deu a causa da separação, do divórcio, né? Caso tenha chegado a esse fim. E agora quer voltar. Entretanto, ele te procurou para voltar, mas ele trouxe uma lista de imposições, de requisitos, de condições para que ele volte. Vamos entender uma coisa. A pessoa que está trazendo uma lista de condições, de requisitos, de imposições, ela está pensando única e exclusivamente nela. E quando a pessoa está pensando apenas nela, significa que os benefícios que ela está visando no casamento são benefícios para ela. Ela quer voltar para o casamento, mas que esteja confortável para ela. Ela quer estar no casamento, mas para que o casamento a faça feliz. Então, lista de imposições, de condições para poder voltar é fria. Sabe por quê? Porque não houve essas listas de condições para namorar, para flertar, para ter a primeira relação sexual. Por que agora, para reintegrar um casamento, haveria necessidade de ter? Agora vamos entender o seguinte: é muito natural e saudável e inteligente que quando houver uma restauração ou uma reconciliação, que o casal sente, que avalie tudo o que eles fizeram de errado e agora eles desenhem um novo padrão, que eles desenhem alguns protocolos, que eles desenhem o que eles querem de um casamento ideal, para então agora terem um casamento ideal. Mas isso é totalmente diferente de alguém sentar e falar assim: olha, eu só volto se cumprir isso, isso e aquilo outro. Sai fora. Não é o momento ainda para essa restauração acontecer, tá bom? Uma outra situação. O cônjuge ele quer voltar. Entretanto, naquelas primeiras conversas de análise, ele não aceita a culpa sozinho. Ele é daquele que diz assim: olha, eu traí. Mas eu traí porque você se negava a fazer sexo comigo. Olha, eu menti. Mas eu menti porque você me cobrava muito. Olha, eu falei aquilo mesmo para sua mãe. Mas eu falei porque a sua mãe... Ou seja, entenda que uma pessoa que ela está arrependida, que ela quer receber o perdão ou que ela perdoou, ela não compartilha mais culpa.
Porque quando você compartilha a culpa, na verdade você está tentando arrancar essa culpa de você e jogar no outro. Então, se a pessoa está agindo dessa forma, então não houve um arrependimento, não houve um perdão sincero, né, em determinadas circunstâncias. Ou seja, esta volta, esta reconciliação, ela é bem débil, sabe? Ou seja, a pessoa ela quer voltar, nesse caso, eu não estou analisando um caso específico, né? Mas a pessoa que ela quer voltar, mas ela que deu causa à separação, ela não aceita ou ela não assume a culpa de maneira integral, significa que ela não está pronta para voltar. Significa que ela tem interesses nessa volta. Quer seja interesse financeiro, filho, sexo, condição social, sabe? Mas não é uma pessoa que está pronta para isso ainda. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês que estão assistindo ao vivo, quem não está assistindo ao vivo, né, pode deixar nos comentários também. Mas já houve tentativas de restauração, de reconciliação do seu cônjuge, numa dessas 3 circunstâncias que eu mencionei aqui? Tentando voltar por conveniência ou tentando voltar trazendo uma lista de requerimentos, ou talvez tentando voltar, mas te culpando tanto quanto ele dessa volta? Coloca aqui para mim no chat, por gentileza. Eu vou acompanhando aqui ao vivo. E se você não está assistindo ao vivo, deixa nos comentários, tá? Até para que a gente possa conhecer melhor, né, o que a família está passando nesse aspecto. Família, eu deixei as 2 últimas características por último, porque elas são as mais importantes. A 4ª característica é quando o seu cônjuge quer voltar por causa de carência sexual. Sabe como é que você identifica isso? Quando ele fala assim, ó, vamos voltar aos poucos, vamos ir namorando, vamos namorar de novo, vamos ir ficando, sem falar para família, para parente, para amigos, só entre nós 2. Deixa eu te falar uma coisa. Quem já assumiu um compromisso na presença de todas as pessoas que conhece, não tem essa história de namorar escondido, namorar sem compromisso, não dormir na mesma casa, não compartilhar dívidas, problemas. Isso significa que o teu marido, sabe o que ele quer? Ele quer namorar porque ele vai ficar te beijando, ele já conhece os caminhos para onde ele quer chegar, ele vai ter relações sexuais, ele não vai ter compromisso com você, ele vai poder manter compromisso com outras mulheres se a separação foi por causa de adultério. E ele quer tão somente suprir a necessidade sexual dele. Se o teu marido quer voltar sobre essa circunstância, e essa é uma das piores e mais comuns que existe nos dias de hoje, não aceite. Não aceite. Ainda com base em 1 Coríntios, eu falo muito de 1 Coríntios capítulo 7, porque ali, para quem está passando pela restauração, você deveria decorar todos os versos, todos os versículos desse capítulo. Mas existem outros também. A Bíblia fala que o corpo da mulher pertence ao marido e o do marido pertence à mulher, né, sexualmente falando. E aí talvez você pense assim, poxa Diego, mas eu tenho que ter relações sexuais com o meu marido, porque afinal de contas é meu marido. Sim, mas é onde eu falei lá de 1 Coríntios capítulo 7. Quando Paulo diz assim, que uma vez que o marido foi embora, né, se apartou da sua mulher, que ela aceite essa separação, porque a partir de agora ela está livre da responsabilidade do matrimônio. Ou seja, a responsabilidade de você ceder o teu corpo para saciar os prazeres do teu marido é tão somente na condição dele querer ser o seu marido, dele cumprir as responsabilidades enquanto marido, enquanto pai, enquanto esposo, e então ele vai ter os benefícios disso. Agora ele não quer, então entenda que você não é prostituta dele, tá? Você não está ali para saciar o desejo dele quando ele bem entender. E se você se submeter a isso, entenda que ele vai ter acesso
aos maiores benefícios do casamento sem nenhuma responsabilidade do casamento. E deste modo, vai chegar um dia que ele vai falar para você assim: para que voltar? Não tá bom assim a gente viver dessa forma, sabe? Eu tô mais leve, eu vejo que você também. Não vamos estragar algo lindo que estamos construindo. Ó, se você já ouviu isso, saiba que tem centenas, milhares de mulheres que passam aqui pelo Manual do Casamento que afirmam já ter ouvido a mesma história. E família, para terminar, o último sinal de que não é a hora da restauração. É possível que todas restaurações, eu vou colocar todas, porque assim, um casamento acaba não sendo uma relação apenas de duas pessoas. Envolve uma comunidade, envolve familiares, envolve muitas pessoas. Muitas das vezes a separação acaba causando danos em filhos, em pais, em sogros, em tios, em cunhados, em amigos, em irmãos, em liderança religiosa, numa série de pessoas. Se porventura o teu cônjuge ele quer voltar, mas ele não está disposto a reparar os danos que ele causou no entorno do casamento, saiba que ele não está disposto a fazer mudanças. Ele não está disposto de fato a restaurar o casamento. Sabe por quê? Eu vou te explicar o porquê. Quando nós entendemos que o casamento ele beneficia, ele é responsável por vidas que estão ao redor dele, não dá para eu pensar apenas em mim. Não dá para eu tomar decisões que envolvam apenas o meu prazer, os meus interesses. Eu tenho que tomar decisões que envolvam os interesses da minha mulher, do meu marido, do meu tio, do meu irmão, do meu cunhado, da minha avó, da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro, de todos. E quando eu causei uma separação que afetou todo esse entorno, mas agora eu quero restaurar, mas não quero envolvimento com esse entorno, significa que o que eu estou querendo do casamento tão somente é atender às minhas necessidades. E um casamento não é tão somente a união de duas pessoas. A gente fala muito, né, que é a união de duas pessoas, mas não é. Casamento é uma parte de um corpo, de uma comunidade que é inevitável. Você precisa sim se relacionar. O teu casamento precisa sim estar aberto a receber outros casamentos, outras pessoas, e estar aberto a se envolver também. Então agora, quando você tem um cônjuge que fala assim: olha, nós vamos voltar, mas eu não quero conversar com seu pai, eu não quero conversar com teu irmão, eu não quero conversar com teu cunhado, eu não quero conversar com as pessoas daquela igreja, eu não quero, sabe, é só nós dois, eu quero só a minha família. Significa que essa pessoa não está pronta. Ela ainda não percebeu o tamanho do dano que ela causou, ela ainda não percebeu o tamanho da culpa que ela tem, e ela ainda não percebeu a seriedade que é o casamento. Ainda não percebeu, tá? Então, diante disso, o que eu recomendo para você é, se hoje você tem a opção de não restaurar, espere um pouco mais. Aguarde em Deus, em sabedoria, continue perseverando em oração. Agora, entenda que se você voltar, você vai estar fazendo muito bem. E eu sou a favor de voltar em todos os aspectos, inclusive esses aqui, sabe? Se você sonha pela restauração, é bom que volte. Entretanto, se você não está preparado para lidar com esses problemas que eu citei, então convém que você espere um pouco mais. Sabe por quê? Eu vou até pedir que quem está assistindo aqui agora no chat pode até afirmar se você já passou por isso. Porque tem muitas pessoas que ignoraram esses pontos e voltaram. Sabe o que aconteceu? Separaram de novo. E hoje a restauração de uma segunda reconciliação, de uma terceira separação, de um quarto divórcio é muito mais difícil do que a primeira vez quando ela é bem feita.
tá bom? Leve isso em conta. E família, vocês que assistiram até aqui, eu quero só reforçar, você que não se inscreveu, se inscreva no canal, e eu quero dizer para vocês uma coisa. Ao final dos vídeos agora eu vou colocar a lista das pessoas que estão apoiando financeiramente. Eu sei que por meio de oração e outras formas tem muitas pessoas ajudando, mas nós temos também algumas pessoas que estão apoiando financeiramente a construção do Recanto das Estações, tá? Então agora no final do vídeo eu vou colocar aqui a imagem dos que apoiaram recentemente, tá? Como que eles apoiaram? Com doação. Eles apoiaram se tornando membro do canal, aqui do nosso canal, Manual da Família. Manual da Família é o Manual do Casamento, tá? E se vocês quiserem acompanhar toda a construção, passo a passo, tudo que está sendo feito, acesse a rede social do Recanto das Estações, que é instagram.com, né, Recanto das Estações. Eu acho que tem um tracinho. Enfim, eu vou colocar aqui a imagem no final do vídeo e aí você pode acessar lá e nós vamos entupir essa rede social de imagens, de vídeos, de tudo que está acontecendo lá, tá bom? Família, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.